Meus amados, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens que tem como título o Evangelho Esquecido, o poder de Deus para a salvação do homem, mais precisamente daquele e todo aquele que crê. E hoje nós vamos para a mensagem 1, mas o tema, aliás, o texto inspirativo são dois. Eu gostaria de ler com vocês agora Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9 diz assim: olha o que Paulo está dizendo aos irmãos de Gálatas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O texto continua: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, pedir a Tua misericórdia sobre nós, a Tua misericórdia sobre mim. Deus, tem misericórdia de mim, me usa como instrumento nessa noite, Deus, para edificar a Tua família, os Teus filhos, a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, não permita, Pai, pela Tua graça e misericórdia, não permita que as minhas imperfeições, os meus erros, as minhas limitações venham ser empecilho para aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite em cada uma dessas vidas que estão presentes aqui. Deus, em nome de Jesus, que cada mente, cada coração nesse lugar estejam abertos, receptivos para ouvirem a Tua palavra. Ó Espírito Santo, provoca um quebrantamento em nós, a começar de mim, que nós possamos, Deus, ter os olhos abertos pelo Senhor e possamos enxergar a verdade da Tua palavra e nos moldar a ela. Deus, é em nome de Jesus e pelo poder que há no nome de Jesus, que nós repreendemos toda a artimanha do diabo para tentar roubar a semente que o Senhor vai semear nessa noite. Está repreendido agora em nome de Jesus, e nós consagramos esse tempo ao Senhor, e que o Espírito Santo seja o nosso professor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, esse texto que nós lemos, ele mostra que desde o início, esse texto de Gálatas, ele mostra que desde o início, o Evangelho de Jesus vem sofrendo ataques. O diabo, ele sabe que se ele conseguir perverter o Evangelho, distorcer o Evangelho, então o Evangelho perderá o poder de alcançar, libertar, restaurar e transformar os perdidos. Então o diabo, ele tem investido muito mais, principalmente aqui no nosso país, aqui no Brasil, a estratégia tem sido muito mais perverter o Evangelho que é pregado pela igreja e vivido pela igreja, do que impedir que a igreja pregue o Evangelho. Então ele não se importa que nós continuemos a pregar, desde que preguemos um evangelho diferente daquele que nos foi anunciado. Porque se esse evangelho é diferente, se ele é diluído, se ele é misturado, se ele é menor do que o verdadeiro evangelho, então ele é uma perda de tempo e ele não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, o evangelho verdadeiro, ele não é uma mensagem entre muitas mensagens. O evangelho verdadeiro, ele é a mensagem acima de todas as outras mensagens. O evangelho, ele é tão supremo
que Paulo, no texto que lemos aqui, na parte final do texto de Gálatas, o evangelho é tão supremo que Paulo profere uma maldição sobre todo aquele que distorcer o evangelho, que falsificar o evangelho e que alterar o evangelho que já foi anunciado. Ele diz mesmo que desça um anjo do céu. Ele não está falando de um anjo caído, ele não está falando de Satanás, ele está falando de um anjo. Que desça um anjo do céu e pregue um evangelho diferente desse evangelho que já anunciei, que já foi posto diante de vocês, que seja amaldiçoado. E depois ele enfatiza isso dizendo, e repito o que já foi dito, se alguém pregar um outro evangelho diferente do que já receberam, seja amaldiçoado. Meus amados, se tem uma coisa, vamos falar da nossa realidade, se tem uma coisa no Brasil que está sendo divulgado, anunciado e proclamado, é um evangelho diferente do evangelho anunciado por Cristo e pelos apóstolos. Principalmente esse evangelho que é anunciado para as grandes massas através da televisão, os pregadores televisivos, esses que são reconhecidos e conhecidos em todo o território nacional e até fora do Brasil. Mas se você começa a assistir o tipo de evangelho que está sendo pregado no Brasil, é deprimente. Evangelho da prosperidade, o evangelho da confissão positiva. Nós vamos falar mais sobre essas heresias em outras mensagens. Mas o evangelho da prosperidade que diz, se você está com algum problema financeiro, se você não consegue comprar tudo o que quer, se você não está prosperando financeiramente, tem algum pecado em você, tem algum problema em você, porque Deus fez você para ser rico. Esse é o evangelho da prosperidade. O evangelho da confissão positiva é aquele que diz assim, eu não aceito, eu determino, eu exijo, eu declaro, declara vitória. Aí você sai declarando vitória. Aí você diz, como é que você está, irmão? Ah, não estou muito bem. Não diga isso, você tem que dizer, eu estou bem. Eu estou doente. Não diga isso, você não pode dizer que está doente, diga, eu estou curado. Aí o irmãozinho chega lá, estou precisando de oração, irmão, porque eu estou doente. Não, irmão, você já está curado. A não ser que Deus tenha dito a você, revelado a você de forma sobrenatural que aquele irmão está curado, cale a sua boca e não diga isso, porque é mentira. Isso é uma heresia, é uma falsa doutrina. O evangelho da confissão positiva, você diz as coisas boas e essas coisas vão ser atraídas para você. Isso não é evangelho. A origem disso não é na Bíblia. E uma série de heresias que nós vemos por aí. Qual tipo de evangelho tem sido pregado em larga escala no Brasil? Hoje nós temos 30% a 40% de pessoas no Brasil que se dizem evangélicas. E é por isso que esse evangelho não faz diferença nenhuma, porque são evangélicas de qual evangelho? Porque quando alguém diz, eu sou evangélico, a ideia é que evangélico é aquele que vive o evangelho. Mas tem um grande grupo, talvez a maior parte, se dizendo evangélico, mas a pergunta é, qual o evangelho que você faz parte? Eu separei aqui algumas aberrações, só para a gente usar como introdução, só para você ver como o negócio está sério. Algumas imagens aí, olha só. Ali em cima é o apóstolo lá que você conhece, vendendo a coluna sagrada. Você vê ali aquelas colunazinhas ali, aquilo é um brinquedinho que ele está vendendo, mas é a coluna sagrada e você compra ela vem junto com um carnê, e que no mínimo, ele diz, o valor mínimo para você ofertar com esse carnê é de R$50, mas pode ser 100, 200, 500, 1.000, 10.000, e aí você compra a coluna e recebe um carnê para pagar 12 prestações, num valor mínimo de R$50. Essa coluna é ungida, ela é sagrada, ela vai levar poder para dentro da sua casa e etc. Ali embaixo nós temos uma colher de pedreiro. Olha os pedreiros aí, ó. Mas ele deixa claro, se você assistir o vídeo, ele diz assim, mas não vai enfiar essa colher no cimento não, porque já deve saber que não presta, que se botar no cimento ela se acaba. Aí ali tem prudente construtor. Então ele diz que essa colher, ela é ungida, essa colher de pedreiro é ungida, e é para você construir as coisas na sua vida. Então se você tem um processo na justiça e o negócio está travancado, pega a colher ungida, a colher de pedreiro e bota em cima do processo.
Mas aí você compra essa colher por não sei quanto lá e você tem a colher ungida. Agora eu quero que você apague aqui à frente. Eu vou passar um vídeo. Olha, não se escandalize se aparecer algum pastor que você é fã dele, tá? Mas vamos passar um videozinho aqui com algumas coisas que acontecem nas igrejas evangélicas no Brasil e que está sendo chamado de evangelho. Eu estou mais nem conseguindo rir. Corta o áudio do computador. Mas, meus amados, se eu fosse passar tudo que tem por aí, a gente ia passar a noite toda aqui e não dava tempo. Mas são muitas coisas que eu falei do Evangelho da Prosperidade. O Evangelho da Prosperidade funciona, sabe, irmãos? Para os pastores que têm pregado sobre isso. Você viu que o anel custou $4.000, tem avião e um Mercedes, fora que recentemente ele entrou para a lista dos bilionários do mundo. Tem funcionado para eles. Então é essa realidade que nós estamos vivendo, de um evangelho falsificado, um evangelho pervertido. E aí algumas pessoas, não, pastor, você não devia falar isso. Eu estou sendo brando. O que é que Paulo falou? Se alguém pregar um evangelho diferente daquele que Jesus pregou, onde é que tem na Bíblia dizendo que Jesus quer dar riqueza material para os crentes? Ele diz o quê? De que é que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Para que juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, o ladrão vem e rouba? Juntar tesouros aonde? E que história de raio de evangelho é esse que está dizendo, revelação é essa, que está dizendo que Deus está dizendo que quer liberar riquezas para os crentes, para eles ficarem ricos? Esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Não é. E assim como Paulo não se calou, nós também não podemos nos calar.